Olá, boa tarde, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos, dar início aos nossos estudos, sobre o poder absolutista. Então, na última aula, foi uma aula bem extensa, foi uma aula que teve mais de 50 minutos. Então, no último vídeo eu falei um pouquinho aqui para vocês sobre o surgimento das primeiras coroas nacionais, no final do feudalismo, e como isso vai ser determinante, para a sociedade europeia até então. Bem, e hoje o que nós vamos falar aqui? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, do período que vai dar início às monarquias absolutistas. Mas, como nós sabemos, todos os regimes, políticos dependiam muito, do processo de apoio da sua população. Então, quando nós falamos em, monarquias absolutistas, muitas dessas monarquias absolutistas elas tiveram apoio principalmente da burguesia. E nós vamos detalhar isso um pouquinho mais para frente dentro desse contexto. Bem, então quando nós falamos em monarquia absolutista, então a imagem já deixa bem clara aqui, então é o surgimento dos reis, e como é que os reis eles vão chegar a esse poder, e como esse poder ele vai ser justificado, dentro dessa realidade. Então, no caso da monarquia absolutista, como a monarquia absolutista, ela assim, a monarquia, como as monarquias absolutistas, impuseram seu poder. Bem, então, no caso, essa figura, acho que é uma figura mítica, da gente pensar sobre a figura do rei. Então, nós acreditamos muito sobre, os reis tinham mais ou menos uma aparência muito parecida com essa. Então, da onde que vem a origem dos cabelos longos, Então, os cabelos longos têm origem lá durante a dinastia merovíngia, Então, essa questão dessa estética, do rei. E ela vai se transformando com o passar do tempo. Nós vamos ver, que durante a crise da monarquia inglesa, ela vai ser substituída pelos cabelos curtos, entre outros elementos. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: o que quer dizer essa monarquia absolutista? Bem, então para nós iniciarmos aqui, nós vamos detalhar um pouquinho o que é esse absolutismo. Então, essa imagem já deixa bem claro. Então são três símbolos: a coroa, a espada e a cruz. Então, dentro desse cenário, então como é que o monarca ele vai estabelecer o seu poder usando esses três elementos? A gente vai detalhar um pouquinho isso no decorrer, dos nossos estudos aqui. Bem, então o absolutismo é uma teoria política que defende que alguém, em geral, o monarca, deve ter o poder absoluto, isto é, independente dos outros órgãos. Então, os teóricos de relevo associados, ao absolutismo incluem autores como Nicolau Maquiavel, o Jean Bodin, o James VI, da Escócia, e o primeiro da Inglaterra. Então, o Jacques Bening, Bossuet e o Thomas Hobbes. Então, assim, esta ideia tem sido algumas vezes confundida com a doutrina dos direitos divinos dos reis, que defendiam a autoridade dos governantes que emanava do direito de Deus e que não podem ser depostos a nenhum ser pela própria vontade de Deus. Então, defendido por alguns absolutistas, como o Jean Bodin, e o James I e o Jacques Bossuet. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas teorias aqui, dentro dessa realidade, levando em consideração que o absolutismo é aquele monarca que ele está acima dos demais órgãos da sociedade. O único poder que está acima deles é o poder, da igreja, É uma sociedade extremamente teocrática dentro desse sentido. Então, dependendo da vontade divina. Tanto é que aí nesse primeiro trecho, deixa bem claro que o único que pode retirar o rei do poder é a própria vontade de Deus, e não a vontade do homem. Bem, então a monarquia absolutista, ela nasce com Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol. Então, logo após a morte do primeiro-ministro, em 9 de março de 1661. Então, o cardeal Jules, o Mazarin, e que, nessa altura, terá se voltado para o seu chanceler e declarado solenemente: então, o Senhor, eu lhe pedi para se reunisse com os meus ministros e o secretário do Estado, para dizer de que até agora eu deixei o falecimento do senhor cardeal conduzir os assuntos de Estado. Então já é hora que o próprio governante, tome as rédeas. Então você me auxiliarão com os conselhos quando eu lhes pedir. Então a questão, do Luís, 14 tem essa forma de trabalhar,
né, essa visão suprema do poder político naquele momento. Então, os pensadores e suas teorias absolutistas. Então, durante o século XVI e XVII, diversos pensadores, né, buscaram justificar o poder absoluto dos monarcas. O principal obra dela foi do Nicolau Maquiavel, O Príncipe, né, escrita para responder ao questionamento a respeito da origem da manutenção do poder que influenciou os monarcas europeus que a utilizaram, né, para a defesa do absolutismo. Então, Maquiavel ele defendia o Estado com o fim, né, em si mesmo. Então, afirmando que os soberanos poderiam utilizar-se de todos os meios, considerados lícitos ou não, que garantisse, né, a conquista, né, e a continuidade do seu poder. Então, as ações do Estado são regidas, sobretudo, pela racionalidade. Então, no caso, o Jean Bodin, em sua obra Os 6 Livros da República, associava o Estado à própria célula familiar, então colocando o poder real como ilimitado, comparado ao chefe, né, das famílias romanas. Então, no caso aí, o Maquiavel, o principal fato que Maquiavel vai justificar o poder, né, dos monarcas, que é o princípio de que não havia limites para eles. Né? Então, no caso, né, o que ele vai trabalhar sobre a questão da fortuna, né, entre a questão da estratégia e da força. Então, tanto é que Maquiavel ele coloca que para o monarca ele se perpetuar no poder, ele precisa transitar entre ser amado e ser temido. Né? Então, ele não poderia ser muito, né, benevolente, porque isso geraria, né, forças contra ele, mas ele também não poderia ser muito violento, gerando ódio. E isso poderia colocá-lo fora, né, fora do poder. Já o Jean Bodin trabalha a questão do sentido de monarquia hereditária. Então, dentro da família, né? Então, dentro da sucessão real, dentro do direito divino, que nós vamos, né, discutir um pouquinho mais para frente. Então, no caso, né, o Bussetti ele é contemporâneo ao Luís XIV, foi um dos maiores defensores do absolutismo e, simultaneamente, do direito divino dos reis. Então, em sua obra, Política segundo as Sagradas Escrituras, afirmava que a monarquia era de origem divina, cabendo aos homens aceitar todas as decisões reais, pois questioná-las, né, iriam transformá-los não somente em inimigo público, mas também inimigo de Deus. Então, no caso, né, essa questão, né, de que o direito ele emanava de Deus, e quando era contrariado à vontade de Deus, né, essa mesma pessoa não era apenas inimigo do Estado, mas também inimigo do próprio Deus. Já um outro pensador aí é o caso do Thomas Hobbes, né, então ator do Leviatã, né, que proclamou que em um estado natural da vida humana ela era solitária, miserável, desprezível, bestial e breve. Então, buscando, né, escapar da guerra de todos contra todos, o homem uniram-se em torno de um contrato para formar uma sociedade civil. Então, legando a um soberano todos os direitos para protegê-los contra a violência. Então, Hobbes defende a teoria de que o rei só poderia subir ao trono pela vontade do povo e não pela vontade divina. A monarquia é justificada pelo consenso social. Então, diferentemente, né, do Bussetti, que ele acredita que o direito ele vem de Deus, já o Hobbes ele diz em sua obra O Leviatã a formação do Estado. Então, trabalhando ao acordo, o contrato social, que é viver em paz. E cabia ao monarca tentar manter essa sociedade organizada. Então, se o bom senso, se o consenso entre cidadãos continuasse, bem, ele continuaria no poder. Se não, ele deveria ser, né, retirado do poder e sucedido por um outro à escolha da maioria. Então, no caso do bom senso. Né? Então, Thomas Hobbes ele trabalha sobre essa questão, né, da obra O Leviatã, que o Estado é forte quando tem a unidade entre todos os membros dessa sociedade. Então, isso trabalha a questão do Estado absolutista. Bem, o Hugo Grossio é considerado um dos precursores do direito universal, pois defendia que se todo o país adotasse o absolutismo, seria possível se estabelecer um sistema único de legislação. Sua principal obra foi o Direito de Paz e de Guerra. Então, no caso, o Hugo Grossio ele vai trabalhar o seguinte, a ideia de que se todas as nações se tornassem absolutistas, então, se todos os reinos tivessem esse mesmo consenso, não iria necessitar tanta divergência de um reino para outro. Isso possibilitando ter uma democratização cada vez maior desse sistema. Isso, né, traria um período de grande prosperidade ao mundo.
e eliminando todas as possibilidades de guerra dentro da sua realidade. E, né, a força do absolutismo. Então, o Estado absolutista foi o processo importante para a modernização administrativa de certos países. No campo militar, embora tenha apresentado alguns pontos fracos, foi responsável por grandes transformações. A centralização administrativa e financeira praticamente extinguiu os exércitos de mercenários, sem, no entanto, dispensar o emprego dos estrangeiros. Então, criou a burocracia civil, que muitos ajudou na manutenção da Força Armada. Então, desenvolveu formas compulsórias de alistamento que serviria de base para o serviço militar moderno. O regulamento do alistamento diminuiu os velhos abusos. Então, financiou e abasteceu os efetivos cada vez maiores, permitiu, por fim, a construção de dezenas de fortificações modernas. Com o absolutismo, o rei concentrava todos os poderes, criando leis sem aprovação da sociedade, além de impostos, né, e de mais tributos de acordo com a situação ou, né, do novo projeto ou guerra que surgissem. Então, além disso, o monarca interferia em assuntos religiosos, em alguns casos controlando o clero e seu país. Então, no caso, o absolutismo, ele vai, né, gerar algumas questões da diminuição da importância da nobreza. Então, a nobreza, que até então o feudalismo ele controlava milícias, né, então grupos paramilitares, né, que de uma certa forma dava destaques a esse senhor feudal. Com o surgimento dos monarcas absolutistas, o exército estava no poder do monarca. Então, é ele que vai determinar como seria usado as práticas de guerra. Então, com isso, vai desenvolver principalmente um alistamento de pessoas não ligadas à nobreza. E isso vai, de uma certa forma ou de outra, né, aumentar ainda mais o seu poder. Só que tudo tem um custo. Né? Qual foi esse custo para a população de uma forma geral? Porque os monarcas mesmo continuam com seus privilégios, a nobreza continuou com seus privilégios. Então, o que vai mudar aí, principalmente, é o pagamento de impostos e tributos dentro dessa nova realidade. E isso dependia dos elementos que o rei considerava ser aplicável ou não, né? Dessa forma, controlando o país de uma forma geral. E isso ia além do que a sociedade também estava implícito dentro da igreja. Então, a igreja também passa a ser controlada pelo, né, pelo monarca. E isso é um ponto essencial, né, para nós pensarmos o poder absolutista. Então, o absolutismo e o despotismo, apesar de similares, né, então diferem pelo fato de que o absolutismo ter uma base teórica, né, então no caso dos pensadores, né, do Bodin, do Hobbes, do Maquiavel, e o despotismo, né, ser uma espécie de corrupção do absolutismo, onde o monarca age deliberadamente, sem qualquer preocupação teórica, social, política e religiosa. Então, dentro desse contexto, né, nós temos aquele que é forjado a partir das teorias filosóficas daquele momento, e tem outros que simplesmente eles usurpam o seu direito de nascimento para estar naquela posição, né? Principalmente dentro da teoria, né? Que não dá uma base consolidada para a sua permanência no poder. E isso, né, com o passar do tempo, vai sendo questionado, tanto é que no século XVIII inicia-se o processo, né, das revoluções burguesas. Bem, então, para se manter no poder, né, então o rei, o monarca que bebe da fonte dos filósofos, eles vão começar a trabalhar o que nós chamamos de mercantilismo, que é o sentido da economia naquele momento. E para se manter no poder, ele é obrigado a justificar esse poder a partir desses mecanismos. Então, na imagem já deixa bem claro a questão do renascimento comercial, do renascimento urbano, é a base para esse momento aí da nossa história. Bem, então, o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa na Idade Moderna, entre os séculos XV e o final do século XVIII. Então, o mercantilismo ele teve origem em um conjunto de medidas econômicas diversos acordos entre os estados. Né? Então, caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia. Consistiu uma série de medidas tendentes, né, a unificar o mercado interno e teve como finalidade a formação de um forte Estado nacional. Então, no caso, nós temos essa questão da necessidade, né, de se criar uma unificação dentro de um mercado, dentro de um território, levando em consideração que com a formação, né, dos Estados nacionais, era preciso se criar uma materialização de uma unidade, criando códigos que facilitariam o comércio, no caso, pesos e medidas, impostos, moedas, entre outras coisas.
E isso teve início ali naquele momento, né? Então, no caso, né, é possível distinguir três modelos principais. No caso, a balança favorável, o pacto colonial e o protecionismo. Então, segundo William Roman Huth, o mercantilismo originalizou-se, né, no período em que a Europa estava a passar por uma grave escassez de ouro e de prata, não tendo, portanto, dinheiro suficiente para atender os volumes crescentes do comércio. Então, com o fim das cruzadas, que nós já estudamos ali, né, então as cruzadas elas chegam ao fim e vai possibilitar o renascimento do comércio, principalmente o comércio monetário. E com a escassez de metais preciosos, né, a organização do mercantilismo ele tem que buscar novas riquezas. E isso vai chegar ao processo que nós chamamos de colonização, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Bem, então as políticas mercantilistas, elas partilhavam da crença de que a riqueza de uma nação residia na acumulação de metais preciosos, no caso ouro e prata. Então, advogando que estes se atrairiam através do incremento, né, das exportações e de restrições das importações. Então, procura de uma balança comercial favorável. Essa crença é conhecida como booleanismo ou metalismo. Então, isso já fica bem claro, né? Então, qual era a intenção desses novos reinos? Buscar novas fontes de metais preciosos, não importa onde fossem. O importante era controlar essas fontes de ouro e de prata. Então, o Estado ele desempenhava um papel intervencionista na economia, implantando novas indústrias protegidas pelo aumento dos direitos alfandegários sobre as importações, o que nós chamamos de protecionismo, controlando o consumo interno de determinados produtos, melhorando a infraestrutura e promovendo a colonização de novos territórios, o que nós chamamos de monopólio. Então, entendido como uma forma de garantir o acesso às matérias-primas, o escoamento dos produtos manufaturados, a forte regulamentação da economia pelo mercantilismo será contestada na segunda metade do século XVIII, né, por François, né, Quesnay, né, que pelo movimento dos fisiocratas, que nós vamos ver no ano que vem sobre a questão, né, da filosofia iluminista. Então, o que é o protecionismo? É proteger as indústrias e o comércio local, impedindo que novos produtos entrem no seu mercado, no caso, produtos importados, criando o que nós chamamos de taxação ou alfandegário. Né? Então, aumentando os impostos, fazendo com que seja quase impossível essas mercadorias entrassem dentro desse cenário. Então, uma outra questão aqui tem a ver com monopólio. Então, dentro daquele território, apenas um grupo poderia comercializar ali. Então, isso vai ser a base para o mercantilismo naquele momento. Aquilo que nós chamamos de protecionismo estatal. Questionado depois pelo liberalismo, que nós vamos, né, depois detalhar um pouquinho sobre tudo isso. Então, o mercantilismo ele é um conjunto de ideias econômicas que considera a propriedade de uma nação ou o Estado dependente do capital que possa ter. Então, os pensadores mercantilistas, né, preconizavam, né, no caso, o desenvolvimento econômico por meio do enriquecimento da nação graças ao comércio exterior, o que permite encontrar saídas aos excedentes de produção. Então, o Estado adquire um papel primordial no desenvolvimento da riqueza nacional, a adotar a política protecionista em particular, né, estabelecendo barreiras tarifárias e medidas de apoio à exportação. Então, no caso que nós chamamos de balança comercial favorável. Então, dentro desse cenário, era mais importante para um monarca que ele possa, né, vender mais do que comprar os produtos de fora. Então, eu vi um exemplo bem interessante que eu gostaria de comungar aqui com vocês. Então, no caso, o país ele produz muito um certo determinado produto, só que esse produto não faz parte do consumo interno daquele país. Então, ele tem que vender esse produto e comprar um outro produto que faça parte do seu dia a dia. Então, dentro desse sentido, o monarca, de uma forma certa ou de outra, ele poderia limitar a compra desse produto que depende, né, que é essencial para aquela sociedade, para uma forma manter o equilíbrio dessa balança comercial. Então, de uma forma onde ele gaste menos com o consumo de produtos exportados. Mas isso vai gerar, numa certa forma, a escassez desse produto dentro do seu território. E isso levando, né, à revolta da população. Mas isso para ele pouco importa, porque ele é o rei. Para ele não vai faltar. Que falte para você, mas não falte para ele. Isso mantém a economia do país organizada. Aquilo que nós chamamos, né, de balança comercial favorável. E o protecionismo, de uma certa forma ou de outra, também funciona dessa forma. É uma forma de
incentivar a exportação e, de uma forma, atacar a importação. Então, nós deveríamos vender muito mais do que comprar. Isso, né, garantia o desenvolvimento econômico do Estado Nacional. Né? Isso é um ponto primordial para a ideologia mercantilista. Então, no caso, incentivo às manufaturas. Então, o governo estimulava o desenvolvimento de manufaturas em seu território, como a produção manufaturada, né, era mais cara do que as matérias-primas, os gêneros agrícolas de suas exportações era certeza de bons lucros. Então, no caso, nós vamos falar aqui da Inglaterra. Então, a Inglaterra vai incentivar, né, o comércio das manufaturas. Então, o que isso quer dizer? Que a Inglaterra comprava algodão mais barato e vendia o tecido finalizado mais caro. Então, no caso, ele teria uma balança comercial favorável, levando em consideração que o tecido finalizado ele era muito mais caro, muito mais lucrativo do que o algodão em si. Então, para isso, ele tinha que manter esse comércio, esse incentivo da manufatura. Então, incentivar a produção, né, de artigos, né, manufaturados, que foi o início da Revolução Industrial ali. Bem, então, o protecionismo alfandegário. Então, o governo de uma nação deve aplicar uma política protecionista sobre a economia, favorecendo a exportação e desfavorecendo a importação, sobretudo mediante a importação das tarifas alfandegárias. Iniciativa-se, né? Incentivava-se, portanto, a balança comercial positiva de outras nações. Então, eram criados impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada de produtos vindo do exterior. Era uma forma de estimular a indústria e as manufaturas nacionais, e também evitar a saída de moedas para outro país. Então, no caso, também existia essa questão de, quando você cria um cenário favorável às suas empresas nacionais, você cria um sistema onde aquelas empresas elas são obrigadas a aumentar a sua infraestrutura. E isso é um ponto positivo para o mercantilismo também, porque vai ter uma capacidade maior de concorrer com empresas, né, ou com nações cada vez mais poderosas. E isso vai gerar vários pontos positivos para os países que adotam esse regime. Bem, então a balança comercial favorável. Então a questão de se buscar assim exportar muito mais do que importar. Então isso vai fazer com que as finanças do país sejam bem organizadas. Então, a soma zero. Então, a soma zero acredita que o volume global do comércio mundial ele é inalterável. Então, os mercantilistas viam o sistema econômico como um jogo de soma zero, então, na qual o lucro de uma parte implica na perca de outra. Então, no caso, existia essa questão, né, de você organizar, né, esse sentido. Então, quanto mais eu lucrar, eu impeço com que a outra nação também se desenvolva e entre nesse mercado para competir comigo. Né? Então, o monarca ele tem essas características, que é a guerra comercial. Então, no caso, né, então, o sistema zerado, tentar zerar o sistema de uma outra nação concorrente. E a colonização. Então, as riquezas de um país está diretamente ligada à quantidade de colônias de que esse dispunha para sua exploração. Então, o mercantilismo indiretamente impulsionou muitas das guerras europeias do período e serviu como a causa, né, e o fundamento do imperialismo europeu, dado que as grandes potências da Europa lutavam, né, pelo controle do mercado disponíveis no mundo. Sobre esse aspecto, vale salientar que, nas expansões marítimas e comerciais das nações, um país não poderia invadir o caminho percorrido constantemente por outro, como o caso, né, da procura pelas Índias Ocidentais. Né? Isto pendurou até após o descobrimento da América. A Inglaterra decidiu trilhar o seu próprio caminho e Portugal e a Espanha se mostrou insatisfeita com o fato de que, né, motivou a célebre frase do rei inglês. No caso, o sol brilha para todos, e eu desconheço a cláusula no testamento de Adão que dividiu a terra entre portugueses e espanhóis. Então, no caso, a busca por novas colônias, por novas fontes de matéria-prima, por novos mercados para levar as suas mercadorias. Então, isso vai fazer com que os primeiros reinos absolutistas eles se tornassem cada vez mais fortes dentro daquele cenário. E isso vai fazer com que, né, fosse questionado aquela autoridade que garantia a posse das terras, tanto de Portugal
tanto da Espanha. Tanto é que a fala aí é bem clara, como reinos cristãos, eles buscam, eles pedem o testamento de Adão sobre assim, a questão do direito divino daqueles países em dominar aquela região. Bem, então o comércio colonial monopolizado pela metrópole. Então, no caso, as colônias europeias, elas deveriam comercializar exclusivamente com suas respectivas colônias. Então, para a metrópole, tratava-se de vender caro e comprar barato. Dentro desse acontecimento, ocorreu o ciclo do açúcar no Brasil. Então, no caso, a colonização do nosso território é um exemplo muito claro desse sistema. Então, o Brasil, ele produzia muito açúcar e vendia esse açúcar a Portugal muito barato. Só que, por outro lado, os outros produtos que a metrópole ela proibia de ser produzido no Brasil, era vendido ao Brasil com os preços muito altos, provocando uma alta taxa de lucro aos seus comerciantes. No caso, nós vamos ver que vão ter várias revoltas, né, que vão questionar isso, principalmente revoltas por conta do monopólio comercial ali na região. Então, no caso, Portugal vendia os produtos mais caros ao Brasil e comprava os produtos, né, produzidos no Brasil de uma certa forma muito mais barata. E o mercantilismo enquadra-se historicamente na Idade Moderna, com a progressiva autonomia da economia frente à moral e à religião, bem como frente à política. Então, esta enorme ruptura realizou-se por meio do Conselho dos Governantes e pelos comerciantes. No caso, né, então houve a separação entre a igreja e assim, a economia, principalmente a partir do questionamento da usura, que era uma prática, né, de combater os lucros e o empréstimo a juros, realizados, né, pela grande burguesia ali naquela realidade. Então, essa nova disciplina chegará a ser uma verdadeira ciência econômica, com a fisiocracia. Entre muitos autores mercantilistas, a de se destacar o Martin Aspilecueta, que ele viveu de 1492 a 1586, o Thomas de Mercado, que vai de 1525 a 1575, o Bodin, né, que é de 1530 a 1596, o Anthony de Montesquieu, né, que ele vai de 1576 a 1621, e o William Pitt, né, que vai de 1623 a 1687, que é aqueles que vão, né, de uma certa forma, questionar essas autoridades religiosas dentro do cenário da formação do capitalismo industrial, mas que depois, né, é uma resposta à questão da usura que era imposta pela Igreja Católica naquele momento. Então, o mercantilismo foi uma teoria predominante ao longo de toda a Idade Média, do século XVI ao XVIII, época que aproximou e indica o surgimento, né, da ideia do Estado-nação e a formação econômica social conhecida como antigo regime na Europa Ocidental. Marca o final né, da proeminência, né, de uma ideologia econômica do cristianismo, ou a crematística, né, então inspirada em Aristóteles e Platão, que recuava à acumulação de riqueza e o empréstimos a juros, então vinculando o pecado da usura. Então, numa época em que os reis desejavam possuir o máximo de ouro possível, as teorias mercantilistas buscavam esses objetos, né, esses objetivos, né, e o desenvolvimento de uma problemática baseada no enriquecimento, com base numa análise simplificada dos fluxos econômicos, em que, né, por exemplo, não se levava em conta os papéis dos sistemas sociais. Então, no caso, né, então a riqueza ela era algo que era determinante do Estado e não da sua distribuição dentro dos sistemas sociais, gerando um sistema desigual que vai levar, né, vários problemas sociais naquele momento também, né, levando em consideração que eles foram beber essas fontes lá em Platão e Aristóteles, onde o acúmulo de riqueza era algo considerado ruim, né? E o que era considerado ali como algo primordial era o engrandecimento né, do indivíduo a partir da razão e do conhecimento de uma forma geral, né? Então, aqui, né, nós temos uma imagem aqui do mercantilismo, né? Então, a bússola, o ouro, os mapas para as novas colonizações. Isso é um ponto essencial, né, para a criação, né, do Estado moderno, dentro do nosso, que nós vamos chamar, né, como, né, colonização.
corrida para, né, o mercantilismo. Então, acredito que tenha sido isso. Então, é um tema que interfere muito na história do Brasil, né, porque nós tivemos a nossa história iniciada principalmente pelo processo, né, de colonização. Então, e isso, né, nós vamos, né, nos formando como um país, né, que tem como base, né, da sua economia a questão da economia agrária de exportação. E isso, né, vai ficando bem claro a partir desse momento que vai chegar até os dias de hoje. Bem, gente, então é isso. Agradeço a todos até aqui, né, pela paciência, por estar aqui acompanhando as aulas. Então, né, fica aqui o convite, né, para tentar, né, daqui a algum, né, na próxima aula, falar um pouquinho sobre reforma protestante, que é uma das bases também ideológicas, né, para chegar ao capitalismo. Então, agradeço a todos. Né, fica aqui o convite para a próxima. Gostou do vídeo? Deixa aqui o like, né, para a gente poder, né, usufruir melhor desses recursos, né, poder atingir o máximo de pessoas possíveis daqui para frente. E também, né, dando continuidade aos nossos estudos, que é muito importante nesse momento, né, até então, né, pandemia. Então, agradeço a todos, fica aqui o convite e vamos continuar nossos estudos até quando nós conseguirmos. E muito obrigado.